Amém? Agora, para entrar da plataforma, vamos cantar. Está presente, vamos adorá-lo com fervor e zelo sem par. Sim, humildemente, em silêncio honrá-lo, Rei dos céus, da terra. Pois lhe prestar culto reverente, Deus está presente. Amém? Bondoso Deus, louvado seja teu santo nome nesta manhã, Senhor. Apresento, Senhor, a tua igreja. Abençoa, Senhor, toda a programação, que tudo seja aqui para a honra e glória da tua santa presença, Senhor. Isso é o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz sábado. Amém. Que alegria estarmos louvando o nosso Deus nesse dia de oração, nesse dia de guarda. E então acreditamos que o Espírito Santo está nesse lugar. Amém? E é com essa mesma alegria que agora nós vamos cantar 455, Verei Jesus. Expresse seu desejo de ver a Jesus com a qualidade da sua voz nesse momento. Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. É a promessa, né, que esperamos. A voz de Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, e gerações se encontrarão.
e para sempre louvarão. Eu creio sim. Você crê? Que Ele virá e muito em breve eu subirei no novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Lá sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Amém. Amém. Vamos falar com nosso Deus de joelhos. Nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui no dia santo, no lugar santo, para te adorar, Senhor. Abençoa cada família que veio aqui com o propósito de ouvir a tua mensagem. Possam sair daqui, Senhor, refrigerado pela mesma. Abençoa a pregadora, possa trazer uma mensagem que venha transformar nossas vidas, Senhor. Possamos sair daqui melhor que quando chegamos. Fica conosco, abençoa os dízimos, as ofertas, os doadores, e abençoa essa igreja, a direção, as pessoas que tomam conta aqui da igreja. O Senhor possa abençoar cada uma delas para que não venha assim deixar com que a igreja fique desanimada, mas possa passar para essas pessoas o ânimo, a coragem para vencer as tribulações, Senhor. E essa igreja possa ser um testemunho vivo aqui nesse bairro, que realmente as pessoas possam ver que nós somos diferentes e que nos seus corações possam ter vontade de visitar essa igreja e entregar suas vidas para Ti, Senhor. Abençoa o pastor desse campo, que ele possa ser realmente ungido por Ti, para que possa visitar as pessoas e a Tua igreja aqui possa ser uma referência nesse lugar, Senhor. Nos ajuda, fica conosco, dentro de um sábado na Tua companhia, perdoa nossos pecados, ficas conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Por que adianta você ocupar o cargo de mordomia na igreja e não praticar a mordomia em casa? Deus ouviu a oração da Maria Sofia e atendeu o seu pedido. Mordomia é você cuidar do presente de Deus que Ele te deu com todo carinho.
Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Minha pequenina luz. O meu maior sonho era ter uma irmã. Tem criança que sonha com um brinquedo novo, com viagem, com coisas que a gente compra no shopping. Eu só queria ter uma irmã, porque com os nossos irmãos a gente pode dividir tudo. A gente não esperava ter o segundo filho, a gente não tinha nem planejado. E na verdade, quando a Sofia nasceu, a gente imaginou que a gente já tinha se organizado em tudo que ela fosse precisar nos primeiros anos e nos anos subsequentes. Mas de fato, o que ela queria não era o que a gente pensava, nem o que ela precisava. Desde criança, eu via meu pai pregando, falando que a gente deveria falar para Deus os nossos pedidos. E eu aprendi que pela oração, o Deus do universo ouve e responde. Então eu não tive dúvida nenhuma e comecei logo a orar pela uma irmãzinha. Então um dia eu cheguei e falei assim para minha mãe: "Mãe, você tá grávida." Mas a Sofia falou com tanta certeza que mesmo essa possibilidade sendo muito distante, eu resolvi fazer o teste. E quando eu vi o resultado, eu não pude acreditar. O teste deu positivo. Eu não acreditei. Eu voltei na farmácia, comprei um segundo teste e fiz de novo. E deu positivo. Deus ouviu a oração da Maria Sofia e atendeu o seu pedido. O quê? Eu vou ter uma irmãzinha! No Natal daquele ano, eu recebi o melhor presente de todos os tempos. A notícia de que minha mãe estava esperando um bebê. E é óbvio que quando chegou a hora de descobrir se era menino ou menina, eu queria preparar tudo do chá de revelação e também chamar todo mundo. Mas era a época da pandemia e não seria possível reunir muita gente. Foi aí que eu sugeri: filha, por que ao invés de a gente fazer um chá revelação, a gente não faz um culto de gratidão na igreja? Eu amei a ideia, mas eu também queria expressar minha gratidão a Deus. A minha mãe me ofereceu cantar e eu cantei. Mas essa foi a primeira vez que eu falei em público. E o tema não poderia ter sido outro, e o tema foi o poder da oração. Nossa família sempre esteve envolvida em projetos e programações da igreja. A Sofia cresceu vendo o avô, o pai e a mãe participando na igreja. Aqui em casa, a gente leva muito a sério o culto familiar, o trabalho missionário e a instrução de incutir os princípios bíblicos na mente e no coração dos nossos pequenos. Há 3 anos, eu participo do projeto de Mordomia Kids, onde eu tenho a oportunidade de falar para outras crianças sobre a importância de separar a ofertinha, de devolver o dízimo e também do privilégio que é usar os nossos dons e talentos para Deus. Eu digo que a Clara foi um presente de Deus e através dela, a Sofia pôde entender o que é mordomia. Mordomia é você cuidar do presente de Deus que Ele te deu com todo carinho. Mas existe algo mais importante ainda. É você lembrar que Deus ama dar presente e que Ele é bom. E a gente agradece. E agora, ficou claro para você o que é mordomia? Nós adoramos a um Deus bondoso. Vai, Vete. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Assim
coração. Ao longe retraído está um pecador, ao ver os donativos sua alma sofre em dor. Não tem nenhuma prenda pra dar ao Salvador, com olhos lacrimosos suplica com fervor. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Ó Mestre, exclama aflito, eu sei quão mal eu sou, mas toma, pobre oferta, meu coração te dou. Jesus responde manso, a dádiva aceitei. De todas as ofertas, a tua eu mais amei. Também, Senhor, eu quero trazer-te este dom, indigno, mas sincero, o impuro coração. Oremos. Senhor, muito obrigado pelas ofertas e dízimos e também pelos doadores. Senhor, esteja com eles sempre, eles possam ter para ajudar, Senhor, devolver o que é teu e que esses recursos possam ser empregados na tua obra, Senhor, em todo mundo. Nos abençoa, nos guarda, ficas conosco, perdoa nossos pecados, dê-nos um culto feliz na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos, vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos, dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, feliz sábado a todos. Hoje a gente vai falar de uma história muito... A gente vem falando já, na verdade, desde a semana passada, né? Desde o sábado. Então, é a história de Ana e Samuel. Você vai ler aqui do verso 18. E disse ela: acha a tua serva mercy diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu o seu semblante, já não era triste. Então, depois que ela terminou de falar com o profeta, ele disse que conforme o seu coração, Deus ia realizar, né, o seu pedido. E o que ela tinha pedido, alguém sabe? Um filho. Olha, está prestando atenção a semana todinha. Ela tinha pedido um filho. Esse filho era Samuel. Ainda não. Então hoje a nossa historinha vem falando de gratidão. Ana, quando Samuel nasceu, ela ficou muito feliz, porque ela não podia ter filhos, ela era estéril. Então Deus deu a ela um presente maravilhoso, que era justamente esse filho. Aí eu pergunto para vocês, o que ela fez com esse filho? Ela orou para ter o filho.
Isso. E quando Samuel nasceu, o que ela fez? Não. Como? Ela agradeceu. De que forma? Não. Não, ela pegou o menino, que ela já tinha prometido levar ele para o templo. Então ela pegou ele, quando ele completou uma certa idade, ela pegou e levou ao templo. Junto com ele, ela levou um novilho de 3 anos e trigo e vinho para o sacrifício. É a oferta de gratidão a Deus. Hoje a gente vai aprender sobre dízimos e ofertas. Você sabe o que é o dízimo? 10% do que você ganha. Você ainda não dá um dízimo porque vocês não trabalham, mas vocês podem dar oferta. Para que serve a oferta? Para que a obra de Deus seja levada a todo mundo. Para missões da palavra de Deus. Para mandar os missionários a outros países, a ver aqueles países longe, onde as pessoas nunca ouviram falar de Deus, para ali que eles vão. Aqueles países perigosos, às vezes são maltratados, às vezes são mortos. Esses homens que são os nossos heróis da fé. E eles precisam de ajuda. Então, é para isso que servem as nossas ofertas. Quando Deus dá a você algo que você quer, você não fica muito agradecido? Deus já deu algo para vocês que vocês quisessem muito? Não. Nunca deu nada. Já. Ah, tá. O que ele te deu? Quando eu era pequena, eu queria uma irmã. Olha aqui o presente de Deus. Diga obrigado. Obrigada. Está aqui o presente dela. Então, você honra a Deus não com ofertas pelos pecados, mas você honra a Deus com ofertas de ações de graça. Aquilo que Deus lhe deu, não porque você mereça, mas porque Ele é misericordioso. E você tem que agradecer a Ele através dos seus dízimos e ofertas. Não é pelo que você vai ganhar, e sim pelo que você já tem, pela sua vida. A alegria de Ana por se tornar mãe foi tão grande que ela agradeceu a Deus muito além de um muito obrigado. Ela agradeceu com coração, com oração, com ofertas e com dedicação do filho ao Senhor, Samuel, que cresceu morando no templo com Eli. Deus sempre protegeu Samuel e cuidou dele por meio da gratidão e das ofertas de sua mãe. Percebemos como tudo mostra o amor de Deus. Eli recebeu Samuel. Samuel era como se fosse uma oferta a Deus. Ele foi entregue exclusivamente para cuidar da obra de Deus. Então hoje, Deus nos pede a mesma coisa, que nós cuidemos de sua obra, trazendo dízimos e ofertas à sua casa, para que Ele possa continuar, para que os homens que necessitam dele possam continuar o seu trabalho. Amém? Por isso, vamos orar? Isaac é uma pedra da semana passada. Tu ora? Não. Quem ora? Tu quer orar? A Clara, então. Clara é mais velha. Vem cá, cara. Levanta. Vamos botar a Clara para orar hoje. Eu quero agradecer a todos que vieram aqui hoje. Agradecer a todas as crianças aqui também hoje. Eu quero agradecer que esse culto seja maravilhoso e todos sejam abençoados. Amém. Amém. Então, obrigado. Você já pode sentar. Amém, né? Que Deus seja louvado. Que bom, né? Que hoje aprendemos uma lição muito boa, né? Nesse momento agora, nós vamos louvar o nosso Deus. Vou chamar aqui os filhos do rei, né? Para estar cantando conosco, para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Eu vou ficar com esse aqui, eu estou me sentindo melhor com ele. Esse era o que estava na noite.
Oi, som. Oi, som. Hoje eu tive um sonho, pude ver meu lar, tudo estava preparado para mim. Multidões eu vi na cidade eternal sem fim. Oh, quanta paz e que prazer senti. Na noite ali não há lar, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Em breve irei para esse lar, enfim, onde não mais haverá morte ou dor. Lado a lado andar com meu Senhor, feliz serei, eu morarei com meu Jesus. Lá, noite ali não há lar, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Lá, noite ali não há lar, vem a luz do Pai, lugar de harmonia e amor. Doce voz eu posso ouvir, vem meu filho, esperei por ti, para sempre viverei com meu Senhor. Para sempre viverei com meu Senhor. Amém. Amém? Amém. Bom dia mais uma vez. Feliz sábado. Como é bom estar na casa do Senhor no sábado, né? Ainda mais com música boa, oração, né? E
com os nossos irmãos aqui, né? Em Cristo Jesus. É como se você fosse almoçar na casa dos pais, no domingo, né? Que geralmente as pessoas fazem isso. E vai encontrar com quem? Com os irmãos, né? E o nosso Pai está no céu e nossos irmãos estão aqui. Amém? E a gente tem que vir com alegria, né? Reencontrar nossos irmãos, que durante a semana a gente não pode se encontrar, porque uns trabalham, outros cuidam dos seus afazeres, né? Mas é muito bom a gente estar aqui, né? Olhando para esses nossos queridos, né? E hoje, vamos fechar nossos olhos aqui para a gente poder abrir a nossa Bíblia. Tá? Pai querido, nesta manhã, te pedimos entendimento, Senhor. Envia teu Espírito Santo para nos dar esse entendimento, para quando nós formos abrir nossa Bíblia e lermos a tua palavra, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer nos dizer nessa manhã. Abençoa-nos, nos guarda em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, ela é um meio de luz para a nossa vida, né? E não me canso de ler essa passagem aqui. Deixa eu só abrir aqui uma coisa para mim. Essa passagem, ela é muito conhecida. Muitos já têm ela assim decorada, né? Eu digo para vocês que quando eu aprendi esse versículo, esses versículos que são, na realidade, são 3, eu aprendi com a avó do meu marido, porque eu não tinha o hábito de fazer pôr do sol. E quando a gente fazia pôr do sol com ela, você ia visitar ela na casa dela, tinha que fazer pôr do sol junto com ela. Sendo ou não sendo da igreja, você tinha que fazer. E recitar um versículo, cada um que estava na sala naquele momento, tinha que recitar um versículo, sem olhar na Bíblia. E com isso, eu aprendi esse versículo, que fez parte da minha vida, né? Faz parte da minha vida até hoje, que é João 14, 1, 2, 3. Viu? E a gente vai, né, de tanta gente repetir, que a gente já fica com ele aqui, não precisa nem ler, né? Que diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou, lhe teria dito, pois vou preparar lugar. Né? E quando eu for, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Isso é uma promessa do Senhor para a gente, né? Só que, como é que está essa promessa na nossa vida? Você tem repetido ela? Você tem ouvido essa mensagem repetida assim na sua mente? Algumas vezes a gente ouve, fala, mas não coloca em prática. Por quê? Muitos de nós ouvem da palavra de Deus, sabe que a vinda de Jesus está próxima, mas tem ela assim como se fosse um conto de fadas, longe disso acontecer. Né? Conta até para os nossos filhos, às vezes a gente se depara em contar como se fosse um conto de fadas, como se isso não fosse verdadeiramente acontecer. Mas, nos dias de hoje, eu digo a vocês, nós temos que pegar bem esse versículo e repetir, e repetir, e repetir, porque é promessa do Senhor. E como toda promessa que Ele fez, que está registrada na Bíblia, Ele vai cumprir. Quanto menos nós esperarmos, ela vai se cumprir, você querendo ou não. Você estando correto na presença de Deus ou não, fazendo certo ou errado ou não, Ele vai voltar. E não é melhor que nós estejamos preparados para isso?
Não é melhor que nós comecemos a nos preparar esse mês praticamente todo. Eu não gosto de falar de coisas tristes, mas quando a gente fala de vinda de Jesus, a gente também fala de perdas. Porque quando há perdas, pessoas que morrem, conhecidas, amigos, parentes, a gente coloca em questão a nossa vida espiritual. Porque quando você vê alguém que faleceu, ali acabou a chance dela de salvação. Ali acabou, viu? O que ela tinha que fazer, ela já fez ali. Jesus já chegou para ela ali, naquele momento. Não tem mais, como diz o dito popular, não tem choro e nem vela. E aí a gente começa a se auto-questionar. O que estou fazendo para esperar a volta de Jesus? Me preparando ou me perdendo? E a gente tem que se questionar muito isso hoje. Esse mês passado nós perdemos a tia da Aldemar. Para mim era minha tia também, porque ela é uma pessoa muito querida, uma ótima pessoa, uma pessoa que você precisava dela para qualquer coisa e ela estava ali para te dar uma palavra amiga, para te dar um abraço, né? Ela era um amor de pessoa, mas chegou a hora dela. Aí a gente se questiona, ela era uma boa pessoa, mas será que ela vai ser salva? Não sei, não sei. Essa é uma resposta que só Jesus, né, quando Ele vier, que Ele vai nos responder e nós vamos ver, vamos encontrar com ela ou não. Aí agora, 2 semanas atrás, não, semana passada, sexta-feira passada, perdemos mais um amigo, morava lá perto de casa, de uma hora para outra pegou um derrame. Também uma pessoa maravilhosa, para mim não tinha o que falar dele, né? Sempre me tratou muito bem, fomos vizinhos, sim, nós morávamos numa casa ao lado dele, só que tivemos que mudar, né, da casa, fomos já para essa outra que nós estamos. E ele pegou um derrame, passou ainda uma semana no hospital, na UTI, saiu, disse que ia se recuperar em casa. Um dia após ele estar em casa, eu conversei até com a irmã dele lá na frente da casa, lá, ela disse, irmã, eu estou sem saber o que fazer, porque eu não tenho nem saúde para cuidar dele. E ele está acamado, ele não fala, ele não vai andar, tem que fazer fisioterapia. Me ofereci até para ajudá-la, né? Fazer um exercício qualquer, né? Para estimular. Que eu disse para ela que meu pai também, quando pegou o derrame, ele não andava, né? E até ele morrer, ele andou novamente, né? Com alguns exercícios que a gente fazia em casa, né? Porque dinheiro para pagar a fisioterapia ninguém tinha, né? Então Deus é quem preparava a gente para esse momento. E aí, no momento que eu falei com ela numa manhã, quando foi no outro dia à tarde, ele passou mal. Foi levado de volta para o hospital e não sobreviveu. Teve uma parada cardíaca, né? E aí a gente se pergunta, ele vai se salvar também? Porque ele também era uma boa pessoa. Não sei. Só Jesus é quem vai nos dizer, né? Um dia quando ele voltar. E para que a gente saiba de tudo isso, a gente tem que se preparar para estar com ele nessa vinda, né? Muitas pessoas falam da vinda de Jesus, de outras igrejas. A nossa, graças a Deus, nós somos bem orientados, né, à luz da Bíblia. Mas algumas pessoas têm medo da vinda de Jesus, vocês sabiam? Tem horror quando você fala assim,
Tomara que Jesus já volte. Não, pelo amor de Deus, não fale isso. Mas por quê? Não, porque se Jesus voltar, o mundo vai acabar. Sim. E você gosta desse mundo? Né? O que você está esperando o quê? Porque esse mundo não vai melhorar. Daqui é para pior, né? Olha aqui. Vivemos num mundo cheio de medo, violência, tristezas e incertezas. As pessoas perguntam quando tudo isso vai acabar, né? Só com a vida de Jesus, né? Existe uma esperança para a humanidade, né? Que é realmente a vinda de Jesus. Segundo a Bíblia, a maior esperança da humanidade é a segunda vinda de Cristo. Essa não é apenas uma ideia simbólica, mas uma promessa literal, visível e gloriosa. Ou seja, não tem por que ninguém ter medo da vinda de Jesus, né? Jesus prometeu que voltaria, e tudo o que ele prometeu, ele cumpriu. Ele não é um homem de não cumprir suas promessas, né? Já me perdi aqui, gente. O próprio Jesus prometeu, né? Virei outra vez, né? Que está lá em João 14, né, 3. Os anjos também confirmam. Esse Jesus virá de modo como o viste subir, né? Que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 11. A Bíblia inteira aponta para esse grande dia. Como será a volta de Jesus? A Igreja Adventista, ela ensina, baseada na Bíblia, que a volta de Cristo será literal. Por que literal? Porque é verdadeira. Porque vai todo mundo ver. Não tem nada oculto. Nada. Algumas pessoas pregam que a vinda de Jesus vai ser primeiro, vai ter um arrebatamento, as pessoas vão sumir e vai ficar só a roupa das pessoas na igreja. E esse povo vai para onde? Pelado. Vocês acreditam nisso? Eu já procurei na Bíblia isso aí, mas não achei não. Viu? E cuidado com a roupa de vocês. Olha a ideia que o ser humano prega a Jesus, sem base bíblica. É incrível isso, né? Olha, Jesus virá realmente, pessoalmente. Todo olho verá. Lá em Apocalipse 1:7, diz que ele vai ser visível. Todo mundo vai ver. Agora imagina aqui. Por isso que eu digo para vocês, imaginem. Vocês não imaginam tanta coisa? Eu vou imaginar ser rico, né? Como seria a minha vida de rico? Pois então comece a sonhar com uma vida lá no céu, no dia que Jesus voltar, o encontro. Como será o encontro de vocês com Ele lá? Com certeza vai ser algo que não tem explicação, né? Você vai sentir aquele amor ali perto, refletindo na tua face, viu? Porque quem não viu Jesus quando ele nasceu, nem quando ele esteve aqui na terra, mas naquele momento lá você vai se identificar com aquele homem, né, que transcende amor. Não será secreta, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ela vai ser gloriosa. Eu fico imaginando assim, aqueles flashes de luz que o pessoal botava nas festas antigamente, né? Eu digo, imagina Jesus, que é a luz em vida, né? Surgindo. Porque diz que ele vem em cima de uma nuvem, né? E aí muita gente acha isso um conto da carochinha. Mas é promessa. Não é ficção. Não foi inventado. Jesus jamais ele diria algo que não fosse acontecer.
Jesus virá com poder e acompanhado pelos anjos. Eu sou doido para ver um anjo. Porque deve ser um ser muito... Eu tenho um aqui. De vez em quando ele dá defeito. De vez em quando ele dá defeito. Não é muito perfeito, mas é o que Deus me propôs. Jesus verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Né? Para quem ainda não leu essa passagem, ainda que ainda chegando agora na igreja, está lá em Mateus 24, 30. Comprove lá as promessas de Deus. Audível. Vocês sabem o que é audível? Todo mundo vai ouvir, porque ele não vem em silêncio. Vem barulho aí. E se você não está acostumado, acha ruim as músicas da igreja, os louvores, acho bom se acostumar. Porque Jesus, ele gosta de louvor, ele gosta de ser glorificado. E os anjos vão descer com ele, e são eles quem vêm cantando. Viu? Então, você que ainda não gosta, mas é muito enjoada, essa música é muito barulhenta. Pois então, acostume seus ouvidos. Porque Jesus, ele não vem em silêncio, não. Viu? O que... Oh, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Esses aplicativos que... O que acontecerá quando Jesus voltar? Os mortos fiéis ressuscitarão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que está lá em 1 Tessalonicenses 14, capítulo 14, versículo 16. Eu estou falando os versículos depois dando para vocês aí, porque para a gente ser mais prático, tá? Mas se depois vocês quiserem anotar e ver em casa com calma, estudar. Que esperança maravilhosa. Que esperança maravilhosa. Aqueles que dormiam no Senhor viverão novamente. Nessa hora é que nós vamos ver quem foi salvo e quem não foi. Né? Às vezes um irmão ali que estava dentro da igreja, que era muito, como disse, muito devoto, orava muito. Por que o irmão não está aqui? Não se preocupe que Jesus vai te responder essa pergunta. Não vai ser eu, não. Vai ser ele. Né? Não haverá mais dor. Né? Não haverá doença, sofrimento, lágrimas, morte. Os salvos subirão ao encontro de Jesus. Aí, mais uma parte em que as pessoas às vezes podem não acreditar, porque vai subir como? Porque hoje eles vivem uma realidade que você só acredita naquilo que você vê, não é verdade? E não no que Cristo deixou escrito para nós de suas promessas. Mas acredite, se você estiver nesse meio, você vai subir aos céus com ele também. Amém? Eu quero estar em nome de Jesus. Né? Todo dia eu dou um puxão de orelha em mim mesma, que é para me botar os pés na terra e deixar de fazer coisas que não agradam ao Senhor. Né? Porque todo dia a gente peca, né? Mas a gente tem que estar ali, né? Tentando se salvar. Pelo menos isso. Que nós não somos santos. Mas Deus conhece nosso coração e Ele sabe o quanto a gente luta para chegar, né, nesse patamar. Os salvos subirão ao encontro de Jesus. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Esse é o arrebatamento que fala. Não tem nada de sumir, né?
Jesus fala nesse tipo de arrebatamento, subir aos céus e não desaparecer. E essa passagem está lá, que fala sobre arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Sinais da volta de Jesus. Jesus já deixou sinais para mostrar que sua vinda está próxima. Guerra, violências, né? Desastres naturais, terremotos, fomes, calamidades, frieza espiritual. Essa daí está cada dia aumentando cada vez mais, né? As guerras também. Só que hoje, se vocês prestarem atenção, as guerras estão mais sutis. O inimigo está fazendo com que as guerras sejam comuns. As pessoas pensarem que elas estão acontecendo, mas não estão tendo tanta proporção. Disfarçando, né, os sinais que Deus deixou para a vinda de Jesus. E aí as pessoas ficam acomodadas. Não, Jesus ainda está longe de voltar ainda. Não vai ser agora não. Vamos curtir mais um pouquinho, né? Vamos fazer, ser feliz, né? Porque como é que a gente diz assim? Isso, do pecado é essa. Vamos ser felizes, né? Vamos viver um pouco a nossa vida. Só de você dizer, nossa, a vida, já sabe que o ser humano, né, a nossa vida, a nossa felicidade não é coisa muito boa aos olhos de Deus, né? Terremotos, fomes, calamidades, frieza espiritual, o amor de muitos esfriaria. Muito cuidado com isso. Nós estivemos falando no estudo, né? E a lição, ela tem aplicado muito sobre isso, porque a frieza espiritual, ela vem da onde? Começa quando você deixa de ler a Bíblia e quando você deixa de orar, principalmente. Porque, passo a passo, nós vamos esfriando e nos distanciando. Isso é muito sério. Muito sério. E o inimigo, ele vai colocar todo tipo de empecilho para você não ter tempo de orar e não ter tempo de buscar a Deus na palavra dele. Pregação do Evangelho ao mundo. E será pregado este Evangelho, né? Que está lá em Mateus 24, 14. Quando o Evangelho for pregado em toda a terra, sem faltar um lugar sequer. E olha que já está acontecendo isso. Tem lugares improváveis que nem internet não tem. Não conhecem a internet, aldeias indígenas que ainda não foram nem visitadas pelo homem branco, estão sendo descobertas, ou seja, ainda tem algumas coisas ainda para serem... E logo após, eu não sei se vocês assistem muito Discovery, mas algumas aldeias indígenas que estão sendo descobertas agora, olha como o povo de Deus trabalha, né? E Deus, Ele prepara pessoas para esse momento, porque eles enviam, logo justamente quando é descoberto isso aí, os nossos guerreiros vão até lá, até mesmo antes de pesquisadores, antes de qualquer outro homem branco. E a palavra está chegando com uma velocidade. Ou seja, quando Jesus voltar, não vai ter inocente. Ah, Senhor, mas eu ainda não, o irmão não foi lá em casa. Ele morava bem do lado, mas ele não foi. Ele nem me falou nada, né? Não tem desculpa, meu amigo. Não tem desculpa. Quando Jesus voltar, a porta da graça já se fechou. Então, sinto muito, mas E hoje, a respeito de tudo isso,
A gente tem deixa eu só pegar aqui, gente. Aqui. Como devemos nos preparar? Essa que é a melhor parte, né? Como que a gente deve fazer para nos preparar? A preparação não é apenas conhecer profecias, é entregar o coração a Jesus. Precisamos orar, estudar a Bíblia, obedecer a Deus, permanecer fiéis, guardar a esperança. Jesus nos deixou um alerta. Olha só. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Você sabe quando um ladrão vem na tua casa? Não, né? Mas, às vezes, a gente bota sistema de segurança, câmera e tal, mas mesmo assim ele vem e tu não sabe, né? Essa que é a questão. Jesus quer que nós nos preparemos todos os dias. Todos os dias. Levante, lembre que Ele vai voltar. Querendo ou não, Ele vai estar aqui. A hora está chegando. Hoje, Jesus faz um convite. Eis que venho sem demora. Entregue sua vida a Cristo. Permaneça firme, não abandone a fé, porque muito em breve ouviremos Ele dizer: eis o Deus a quem aguardávamos. Amém? Agora, para terminar, vamos chamar o nosso quarteto aqui, para glorificar ao Senhor. E logo após a gente ora. Amém. A gente está envolvido, né, nesse grande conflito, né? A gente sabe que, querendo ou não querendo, como a irmã pregou aí, a gente está envolvido nesse grande conflito. Agora só basta você achar o seu lado. Você vai estar do lado vencedor ou do lado do derrotado. Porque a gente já sabe quem é o vencedor. Amém? E quando a irmã disse aqui, às vezes a gente se preocupa em conhecer profecias, mas é recomendável que você conheça o Deus da profecia. Aí sim, você vai fazer essa viagem maravilhosa. Bem antes que na terra houvesse luz, um ser de luz se transformou, tornou-se em trevas vindo contra nós, grande conflito começou. Que lado estou, pra onde eu irei? Quem está em mim é quem eu seguirei. Eu escolho ser de Deus e então viver, ou deixo o mal levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei fiel até o fim.
seguir o reino do amor e refletir o Evangelho, levar-me a morrer. Quando estou em Cristo e Ele está em mim, nele eu serei fiel até o fim. Ele já lutou por mim. O eterno ganhou no Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, o céu está preparando um lugar para os salvos. Em breve a dor terá fim, o pecado será destruído, os fiéis viverão eternamente. A pergunta não é se Jesus virá, a pergunta é: estamos preparados para encontrá-lo? Essa é uma pergunta para mim e para você, para nós refletirmos durante a nossa vida. Vamos nos preparar para que um dia possamos encontrar com o nosso Jesus. Amém? Oremos. Pai nosso que estás no céu, aqui, Senhor, estamos mais uma vez para te dizer, Pai, nos ajuda a nos prepararmos todos os dias, Senhor. Nos lembra, Senhor, de tudo aquilo que temos que mudar na nossa vida. Temos que moldar a nossa forma de viver. Tirar as arestas que ainda nos causam defeito, Senhor. Só o Senhor tem esse poder de abrir nossos olhos para tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que esse mundo não é nosso. Esse mundo já é do maligno, Senhor. Que nós possamos sonhar e almejar com a cidade celestial. E um dia, Senhor, também encontrarmos contigo lá. Que possamos, Senhor, aqui viver sonhando e imaginando o dia em que encontrarmos o Senhor nos céus. Nos prepara, Senhor, durante toda essa caminhada. Que nós possamos um dia estar reunidos, fazendo esse culto, na Tua presença lá no céu. Isso é o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Só na capela. Que a gente vê que o tempo, se a gente pega. A gente fica um pouquinho aqui, depois eu fecho. Oi. Coloca só esse lá. Esse? Eu prefiro pra ver.
Em vez de tu pegar o microfone sem fio, pega um desse, com fio pra mim. Pega um laranjinha lá. Desse tamanho. Seus portais de exultação. Ah, tá.